O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Viva Alexandre! Viva Ruben! Cá estamos nós 15 dias depois, como prometemos. Não passaram 15 dias. É verdade. Mas gosto sempre Estamos de te ver. velhos. Alexandre, então não é que os norte-americanos não votam só de 2 em 2 anos? O que é que aconteceu ontem para os Estados Unidos terem ido a votos? É verdade. Tradicionalmente votam de 2 em 2 anos. De 4 em 4 há uma eleição presidencial. Ao mesmo tempo que também se realizam eleições para o Congresso Nacional dos Estados Unidos e para vários cargos nos vários estados norte-americanos. De 2 em 2 anos há também eleições só para o Congresso dos Estados Unidos e também para cargos locais, não para a Casa Branca. E depois também há um conjunto de eleições, seja votações, sejam referendos, ou para governador de 2 ou 3 estados e câmaras legislativas de poucos estados que se realizam fora desses círculos mais tradicionais. Certíssimo. E que eleições então é que tivemos ontem, Alexandre? Esta semana estávamos mais atentos a um tema, e que neste caso é o direito ao aborto nos Estados Unidos, e de que forma esse tema podia influenciar as eleições desta semana e pode influenciar a eleição presidencial de 2024. No Ohio, por exemplo, que é um estado de maioria republicana, em que a Assembleia Legislativa do estado é composto por maiorias do Partido Republicano, houve um referendo que na prática perguntava aos eleitores se queriam acrescentar à Constituição do Ohio, não à Constituição dos Estados Unidos, mas do Ohio, uma proteção do direito ao aborto. Já explicamos porque que estas votações estão a ser realizadas nos Estados Unidos, não só no Ohio, mas já aconteceram noutros estados, mas no Ohio venceu o sim, quer dizer, cerca de 56, 57% dos eleitores disseram que querem o direito ao aborto protegido na Constituição do Ohio. E o Ohio é um dos estados que nós consideramos como swing state, não é? Sim, que nos últimos anos virou mais para republicano. Já está mais solidamente republicano do que era há uns anos. A questão aqui é que é este resultado e que segue a um outro referendo também no Ohio há 3 meses. Há 3 meses o que aconteceu é que, por proposta do Partido Republicano, foi levado a votos um referendo que, se fosse aprovado, faria com que todos os outros referendos a seguir a esse, incluindo o desta semana, só seriam vinculativos com 60% de aprovação e não com 50%. Portanto, aquilo foi visto como uma tentativa do Partido Republicano de dificultar qualquer referendo, aprovação de qualquer referendo que protegesse o aborto. A verdade é que em 3 meses o eleitorado do Ohio, de maioria republicana, e onde a Assembleia Legislativa, as 2 câmaras, têm fortes maiorias republicanas, votou não só há 3 meses para manter os 50% como fasquia para tornar um referendo vinculativo, como agora votou para proteger o direito ao aborto. Portanto, isto mostra que o tema do direito ao aborto, um ano e meio depois do Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter posto fim ao direito ao aborto nos Estados Unidos, é um tema muito forte e um potencial combustível para todas as eleições do Partido Democrata e principalmente na eleição presidencial. Isto é, não quer dizer que seja completamente definidor, nem para a Casa Branca nem para outros, mas como nós sabemos que o sistema eleitoral nos Estados Unidos é tão peculiar, basta 1000 eleitores aqui votar de uma forma diferente neste condado, neste distrito, neste estado, para mudar completamente a eleição. Portanto, é um tema que obviamente está a ser bem visto pelo Partido Democrata porque pode ser aproveitado nas futuras eleições. Mas na prática o que este resultado no Ohio nos mostra é que a questão do aborto vai muito para além do eleitorado típico do Partido Democrata, não é? Porque consegue chegar a republicanos. Exatamente. Estas eleições, esta é desde portanto, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos
pôs fim ao direito ao aborto, que estava consagrado na Constituição, ou por decisão, não na Constituição, mas por decisão do Supremo Tribunal já há 50 anos, e esta maioria conservadora do Supremo Tribunal pôs fim ao direito ao aborto como um direito constitucional. A partir desse momento, os vários Estados norte-americanos começaram a aprovar leis que, quanto mais republicano for um Estado, mais restritivas são essas leis no direito ao aborto, o contrário para os Estados de maioria democrata. E desde novembro do ano passado, portanto, no último ano, houve referendos deste tipo em 7 Estados. 4 Estados republicanos e 3 Estados de maioria democrata. Nos 3 Estados de maioria democrata, tal como no Ohio, os referendos que foram aprovados perguntavam às pessoas se queriam acrescentar uma cláusula à Constituição desses Estados para proteger, para garantir a proteção na Constituição, o que impede as maiorias das Assembleias Legislativas de aprovarem leis restritivas, porque vai, a partir desse momento, ir contra a Constituição. Depois, noutros 3 Estados republicanos e muito republicanos, como o Kansas, por exemplo, também através de referendos, os eleitores disseram que não queriam pôr na Constituição, na sua Constituição, uma proteção contrária, isto é... garantir na Constituição que não há um direito ao aborto, não é? Portanto, então, nestas 7 votações, nós vemos que o tema do direito ao aborto é mesmo transversal e apanha ali praticamente todo o eleitorado do Partido Democrata e uma fatia muito importante do Partido Republicano, não aquela que nós identificamos provavelmente mais com os evangélicos e com aquele, mas há uma grande fatia do Partido Republicano que não quer, ou que não está necessariamente a dizer que está contra a decisão do Supremo Tribunal, mas que nos seus estados não quer limites ao aborto, como muitos republicanos mais radicais tentam fazer aprovar nesses estados, como a proibição total do aborto, com exceções apenas, por exemplo, a casos de violação e quando está em risco a saúde da grávida ou a vida da grávida, ou então a partir das 6 semanas de gravidez, quando muitas mulheres ainda não sabem sequer que estão grávidas. E de que forma é que estes resultados que tivemos nesta terça-feira se ligam com aquilo que são as intenções de Donald Trump de voltar a ser presidente dos Estados Unidos da América? No fundo, já havia quem falasse quase num passeio no parque, que a dinâmica de vitória estava do lado de Donald Trump. Afinal, não é bem assim, é isso? Não, a um ano de uma eleição presidencial, tecnicamente o termo é parvo estar a fazer assim grandes previsões sobre o que é que se vai passar na política dos Estados Unidos daqui a um ano. Numa situação mais normal do que aquela que estamos a atravessar, já é parvo, mas é ainda mais parvo quando temos um dos principais candidatos, o provável nomeado do Partido Republicano, Donald Trump, a braços com uma série de processos judiciais e com julgamentos ao longo de 2024, cujo resultado nós não sabemos, sendo que não é possível que ele seja proibido de se candidatar à presidência dos Estados Unidos, seja qual for a decisão dos tribunais, mas algum impacto pode ter, e voltamos sempre, o que é importante frisar nestas coisas das eleições nos Estados Unidos é que o sistema eleitoral é completamente diferente do português e, portanto, qualquer variação, por mais pequena que seja, num eleitorado, num determinado estado, pode mudar completamente as contas. Então, termos atenção a estas peculiaridades é muito importante para termos cautela nestas previsões. Não sabemos o que é que vai acontecer a Donald Trump, também não sabemos o que é que vai acontecer à economia norte-americana, mundial, obviamente, e portuguesa, mas aos Estados Unidos, que de facto os indicadores têm melhorado, mas é um bocadinho como aquela história de o país está bom e as pessoas estão mal, não é? Há ainda, pelo que se vê nas sondagens, não estão encontrados, não é? O discurso da Casa Branca de grande exaltação, de que a economia está pujante e estamos a crescer, ainda não tem, parece que não tem assim uma tradução na realidade, não é? As pessoas estão a dizer que isso não é bem assim, que não estão contentes ainda e, portanto, não sabemos se as políticas económicas da administração Biden dos últimos meses ou dos últimos anos e a conjuntura mundial, etc., vai evoluir favoravelmente e os resultados desses indicadores vão chegar nos próximos meses à população e, portanto, o ambiente vai ficar melhor em termos da popularidade do presidente Biden e, por outro lado, em relação a Trump, não sabemos as consequências dos julgamentos. Portanto, só estas duas questões são aqui muito importantes para tentarmos fazer uma previsão. Por outro lado, há particularidades nos eleitorados tradicionais dos dois partidos que neste momento se refletem nas sondagens, mas que podem não se refletir daqui a um ano. Isto é, a um ano das eleições, qualquer pessoa que atenda o telefonema de uma empresa de sondagens ou que seja questionada e que aceite responder, vai
responder com aquilo que está a sentir neste momento, não é? Quer dizer, eu posso ser uma pessoa que costuma votar no Partido Democrata, que nunca imaginaria votar no Donald Trump, mas eu agora estou a perder dinheiro, a economia está uma porcaria, sou uma pessoa que estou muito contra a resposta de Israel em Gaza, por exemplo, acho que aquilo é uma grande injustiça e, portanto, neste momento, quem é que é o principal responsável por estas duas coisas? É o Presidente dos Estados Unidos e eu vou, numa sondagem, dizer que não vou votar nele. Ou vou ficar em casa, etc. Portanto, isso pode deturpar muito o sentimento das pessoas no dia das eleições ou nas semanas anteriores às eleições. Vai depender muito sobre se a guerra em Gaza acaba nas próximas semanas ou meses e que recordação é que os eleitores vão ter daqui a um ano desse conflito. Sabemos que nesta altura, por exemplo, segundo as sondagens, o Partido Democrata e o Presidente Biden está a perder muito apoio entre os árabes norte-americanos e os judeus também, por razões distintas. E são eleitorados muito pequenos, na grande escala das coisas. No entanto, por exemplo, no Michigan, os muçulmanos foram essenciais para a vitória do Biden contra o Trump em 2020. E se este eleitorado, e por exemplo não vai votar no Trump, mas que é também a pessoa que fez aprovar aquela lei de proibição de entrada dos muçulmanos, não é? Portanto também não seria uma alternativa ao Joe Biden, mas podem ficar em casa. Ficando em casa, a abstenção pode ser bastante prejudicial para o Joe Biden e, como estamos aqui sempre a falar de pequenas diferenças, pode de facto determinar o resultado da eleição. Mas é como digo, estas coisas todas agora não é possível. Sabemos que há estas sondagens que não são positivas para a reeleição do Biden, no sentido em que, por exemplo, há uma sondagem do New York Times que mostra que o Trump está à frente nas sondagens em 5 dos 6 estados cruciais para esta eleição. Mas, para além de tudo o que estamos para aqui a dizer nestes últimos minutos, estas diferenças, estas vantagens do Trump também não são assim tão grandes que não possam ser revertidas de um momento para o outro. E é normal haver estas pequenas diferenças entre os dois. Portanto, uma oscilação aqui, outra oscilação ali. Daqui a uns meses podemos estar outra vez com o Biden à frente nas sondagens, não sabemos. Portanto, isto na prática quer dizer que o Partido Democrata não está muito preocupado neste momento? É preciso se preocupar. Por exemplo, há muitos analistas que dizem que o que pode acontecer é uma repetição de 2016 em certa medida, que é uma confiança não igual à da época da Hillary Clinton, porque depois de tudo o que aconteceu, principalmente depois dessa eleição, parece-me que não há assim ninguém tão irresponsável no Partido Democrata e analistas e comentadores que continuem a achar que há favas contadas nas eleições, não é? Depois de 2016. Mas é preciso terem atenção, e o Partido Democrata, pelo menos alguns no Partido Democrata estarão atentos a isso, que estas questões como o conflito de Israel em Gaza com Hamas estão a criar fraturas preocupantes eleitoralmente para o Partido Democrata, porque, por exemplo, o eleitorado mais jovem, dos 18 aos 24, 25 anos, votou em 2020 de uma forma desproporcionada em relação ao Partido Republicano no Joe Biden. Foi um eleitorado que aderiu muito ao Joe Biden, e o que estamos a ver nestas sondagens é que esse eleitorado tem uma simpatia muito maior em relação à causa palestiniana e está muito mais disposto a olhar para os ataques terroristas do Hamas como um elemento da luta palestiniana, e do partido, e que são do Partido Democrata, muitos destes jovens, obviamente, e portanto, mais uma vez, se isso for algo que ainda estiver a ser muito discutido daqui a um ano, juntando ao facto deste eleitorado mais jovem tradicionalmente não votar assim muito como os outros eleitores de outras faixas etárias, mais uma vez o Joe Biden pode ficar aqui privado de uma importante fatia do eleitorado. Não seria os árabes, depois seria os jovens, etc. E foram todos estes pequenos eleitorados que deram a vitória dele nos estados essenciais em 2020. Já agora, Alexandra, já que me falaste nas outras eleições de ontem, que resultados surpreendentes é que nos trouxeram? Olha, para além do resultado do Ohio, de facto o tema do aborto dominou mesmo o dia nas eleições nos Estados Unidos, porque, por exemplo, no estado da Virgínia, onde o governador é republicano, Glenn Youngkin, mas onde o Partido Democrata tem uma forte implantação e tinha a maioria no Senado da Virgínia, e o Partido Republicano a maioria na outra Câmara do Congresso da Virgínia. Na terça-feira o Partido Democrata
manteve a maioria no Senado e ganhou a maioria na Câmara dos Delegados, que é a Câmara Baixa deles. Portanto, isto foi uma derrota para o Partido Republicano e uma derrota política para o próprio governador, que se começa a falar que pode ser o futuro do Partido Republicano, por ser um governador republicano num estado onde o Partido Democrata também tem uma forte implantação e, por exemplo, na questão do aborto, ele tem defendido uma proibição do aborto a partir das 15 semanas, portanto muito menos radical do que os mais radicais do seu partido, mas ainda assim, sendo uma proibição, é algo que o Partido Democrata não aceita, mas não é tão radical como os certos grupos no Partido Republicano. Ainda assim, ele apostou o capital político na manutenção do Senado ao Partido Republicano e na conquista da Câmara dos Delegados e perdeu as duas. Portanto, foi uma grande derrota para o Partido Republicano e pessoalmente para o Glenn Youngkin, que podia ser visto, assim, num long shot, como eles dizem, uma hipótese, uma alternativa ao Donald Trump se as coisas corressem para o torto. Houve também uma eleição para governador no Kentucky. O governador é do Partido Democrata, o Andy Beshear, mas o Congresso é do Partido Republicano e o Beshear foi reeleito, sendo do Partido Democrata, e há aqui um sinal também um indicador do poder do tema do direito ao aborto, que é este governador do Partido Democrata no Kentucky é contra a proibição do aborto, qualquer tipo de lei de proibição, num estado de maioria republicana, e tem alinhado no geral, com as políticas mais liberais do Partido Democrata ou mais progressistas. O opositor dele, do Partido Republicano, tem propostas, foi apoiado pelo Donald Trump e tem propostas ultraconservadoras em relação ao aborto, etc. E perdeu. Portanto, o Beshear, do Partido Democrata, foi reeleito. Mais uma prova do poder do tema do aborto e da saúde eleitoral naquilo que se pode ver hoje em dia do Partido Democrata, apesar das sondagens. Para terminar, houve também uma votação importante que foi na Pensilvânia para um lugar no Supremo Tribunal da Pensilvânia, que foi conquistado por uma juíza, um candidato, neste caso, do Partido Democrata. Portanto, a maioria no Supremo Tribunal da Pensilvânia é agora de 5-2, 5 do Partido Democrata, 2 do Partido Republicano, ou de uma área mais conservadora e outros de uma área mais liberal, e que segue a uma outra eleição também em abril no Supremo Tribunal do Wisconsin, que essa sim foi muito importante, que foi a eleição de uma advogada para juíza do Supremo Tribunal do Wisconsin, que também é uma defensora do direito ao aborto e cuja eleição virou a maioria do Supremo Tribunal do Wisconsin para uma maioria mais progressista. Neste momento são eles que têm a maioria. Alexandre, vemo-nos em 15 dias, pode ser? Muito bem, até lá. Fica combinado, um abraço. O público fica no ouvido.